Então vamos lá. Galera, na aula passada, né, eu falei do racionalismo do Descartes, ou Descartes, como vocês queiram chamar, né? E o que é o racionalismo do Descartes, né? É uma corrente na filosofia do período moderno, tá? O que a gente chama de período moderno, que, que começa ali mais ou menos no século XIV, século XV. E a filosofia ela foi se transformando muito, né? Porque como a gente viu, a gente pode dividir a filosofia em vários períodos, né? A filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna. E cada período que chega, cada período que vem na filosofia, né? É, esse período mantém características dos períodos anteriores. Então, o período moderno, ele mantém diversas características do período medieval, né? E quem é que começa com o período moderno na filosofia? Quem é que traz uma corrente nova que muda esse período? É justamente o Descartes, com o racionalismo, né? Eh, e qual foi a ideia principal do Descartes? Vamos lá. Isso é bem louco, porque o Descartes, ele só aceita como verdade, né, aquela proposição, aquele fato, aquele conhecimento que não esteja emaculado pela dúvida. Ou seja, o Descartes só diz que é verdadeiro aquilo que ele tem completa certeza que está acontecendo. Mas, pessoal, ter certeza sobre as coisas é uma coisa complicada, né? Você ter certeza sobre alguma coisa. Então, Descartes começa pensando: como é que eu tenho certeza que eu tô aqui agora? Como é que eu tenho certeza que eu tô dando aula agora para vocês no Meet, por exemplo? Quem me garante que isso aqui tudo não é um sonho na minha cabeça, eu tô dormindo, isso aqui é um sonho, tá? Eh, e quem me garante que isso aqui tá acontecendo mesmo, né? Então o Descartes, ele começa a se duvidar, a se perguntar de coisas que estão acontecendo na própria realidade, né? Ele começa a se perguntar: o que está acontecendo, o que não está acontecendo? Eh, qual é o limite da minha dúvida, né? Então o Descartes ele faz a dúvida hiperbólica. É o que a gente chama de dúvida hiperbólica, que é uma dúvida geral. Ele começa a duvidar de tudo, tá? E como conclusão desse método da dúvida, né? O Descartes chega na conclusão de que ele pode duvidar de tudo, mas ele não pode duvidar que ele está duvidando, tá? Então o limite da dúvida é a própria dúvida. Você pode duvidar de tudo, mas você não pode duvidar que você está duvidando. E com esse argumento, ele chega naquela famosa frase dele, que eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum momento, que é penso, logo existo, né? Cogito ergo sum em latim, né? Que é basicamente penso, logo existe, penso, logo sou. E essa frase é muito interessante porque para o Descartes ela vai fundamentar toda a ciência, né? Porque agora que ele chegou no penso logo existo, é, essa verdade para o Descartes é uma verdade fundamental, é uma verdade que não contém dúvida nenhuma, né? Então penso logo existo é, atende aquele critério do Descartes para a gente ter um conhecimento científico, né? Porque é uma frase que não contém dúvida nenhuma e ela é eternamente verdadeira. Qualquer pessoa que esteja pensando vai chegar à conclusão que ela está existindo, tá? É, é aquilo que eu falei, essa verdade fundamental é a verdade autoevidente que fundamenta todas as outras verdades. Então, através dessa verdade que eu penso, logo eu existo, a gente consegue chegar nas outras verdades da filosofia, nas outras verdades da ciência, tá? E que outras verdades são essas? Deus, por exemplo, tá? É, as ideias inatas e Deus. É mais ou menos assim que a gente concluiu a aula passada, né?
o Descartes ele fala que existe 2 substâncias no nosso corpo, né, no nosso ser. A substância material, que é o corpo, e a substância imaterial, que é a alma, o pensamento. Daí ele coloca alma e pensamento como sinônimos. E o homem, diferente dos outros animais, ele possui as 2 substâncias, tá. Então no homem, tanto a substância material quanto a substância imaterial existem. Bruno, e uma pedra? Existe substância imaterial numa pedra? O Descartes vai falar que existe, tá? Só que na pedra existe, vamos chutar um número aqui, 99% de substância material, 1% de material. No ser humano, vamos chutar outro número, existe 50-50, tá? Então tudo tem as 2 substâncias, tá? Só que numa escala muito pequena. O ser humano não. A gente tem muito pensamento, a gente tem muito alma, tá? Então, essa é a dualidade mente e corpo que o Descartes trouxe, né? E a gente chega nas ideias inatas, né? O Descartes fala que a ideia de Deus, ela é inata ao nosso ser. O que significa que quando a gente nasce, quando a gente é uma criancinha, a gente já tem a capacidade de conceituar Deus. E essa ideia, ela não foi aprendida durante a vida, é uma coisa que nasce com você. Então você nasce com a ideia de Deus dentro de você, você não aprende essa ideia. E foi assim que a gente acabou a aula passada, tá? Chegando na ética cartesiana, em que o Descartes fala que a nossa razão tem que ser a força guia do nosso comportamento. Então a gente tem que guiar o nosso comportamento pela razão, não pelos sentidos. Porque a liberdade existe justamente em você pegar a razão, né, em você colocar em primeiro plano a razão e submeter todas as suas vontades, todas as suas paixões à lógica da razão. Então você entender que a razão é o instrumento que vai coordenar a sua ação. Não é os sentidos, é a razão. É por isso que o nome é racionalismo da corrente, né? Então Descartes fundou o racionalismo. É, Então deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui. E nós vamos para a aula de hoje agora. Vamos começar a aula de hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre o Descartes? Ou tá tranquilo? Acho que tá tranquilo então, né? É, Então vamos lá. A gente chega no empirismo agora. E o empirismo, ele é a segunda corrente do período moderno. Então eu falei, o Descartes funda o período moderno, né, com o racionalismo e tal, ele na filosofia fez essa grande mudança. E aí essa corrente racionalista, ela ficou muito popular, ela ficou muito conhecida. Então, tinham vários filósofos que eram racionalistas, né? Então, razão está em primeiro lugar, nossa razão está em primeiro lugar. Quem veio depois do Descartes? Veio o Spinoza, né? Veio o Leibniz. É, Então, são autores que continuam essa corrente da razão, né? A razão como fonte principal do conhecimento. Só que agora a gente vai ver o empirismo. E o empirismo vai dizer justamente o contrário. Vai dizer justamente o contrário. Só que ele é tão genial quanto. O empirismo também o empirismo é bem revolucionário também. Então vamos começar. O que é o empirismo? Né? Essa corrente da filosofia moderna, ela vai dizer o contrário do racionalismo. Ela vai dizer que a experiência sensorial, ou seja, os nossos sentidos, eles devem sobrepor a razão como forma de atingir o conhecimento, tá? Então vamos lá. Eu disse para vocês que para o Descartes, né, a razão era a fonte principal. Pô,
Só que para o empirismo, a razão, ela simplesmente é uma lembrança da ideia, tá? Não, desculpa, a ideia é uma lembrança da sensação. Então, o racionalismo que se pauta na ideia, na verdade, ele não faz sentido. Porque o que a ideia é? Ela é uma sensação que ficou na sua cabeça, uma sensação fraca. Então, por exemplo, eu tenho a ideia de um cachorro, né? O que o Hume vai dizer, que é o nosso autor de hoje? Ele vai dizer: eu tenho uma ideia do que é o cachorro, só que eu só tenho uma ideia do que é o cachorro porque eu senti o cachorro antes, né? Então, eu sei o que é o barulho do cachorro, o latido que ele faz. Eu sei, eu sei que ele tem muito pelo, eu sei que ele tem orelha e tal. Os meus sentidos captam o que é um cachorro e através desses sentidos eu formulo a ideia de um cachorro, né? Então, na verdade, o que formula a ideia são os sentidos, né? São as impressões. Ele vai chamar isso de impressão. E esse conceito aqui de impressão é um conceito muito relevante, porque ele fica muito na filosofia, né? Depois do Hume, muita gente usa esse termo impressão, tá? É, e ter impressões significa sentir, é o que eu escrevi aqui. Você ter impressões, você ter uma impressão, você ter uma sensação, você ter uma emoção, você ter uma paixão. E você ter uma paixão significa você sentir uma paixão, né? Agora, as ideias não, você não sente uma ideia, né? A ideia significa pensar. Então, a impressão significa sentir, a ideia significa pensar. Isso é bem óbvio, né? É... E o que são as ideias, né? São as imagens enfraquecidas da memória, tá? Então o Hume vai dizer o que separa a impressão da ideia, né? Porque, como eu falei, a fonte principal do conhecimento é a impressão, é os sentidos, né? E os sentidos eles formam tanto as impressões quanto as ideias, né? Então qual é a diferença entre impressões e ideias, né? É uma dúvida pertinente. E aí o Hume vai responder: a diferença entre impressão e ideia é na força e na vivacidade com que as percepções atingem nossa mente, tá? Então, então vou dar um exemplo. Aquela comida que todo mundo gosta, né? Uma pizza, vamos lá, um pedaço de pizza. É, existe uma diferença muito clara, todos vocês vão concordar comigo, da sensação de você comer um pedaço de pizza, né? Você dá uma mordida no pedaço de pizza e você lembrar do gosto da pizza que você comeu ontem, né? Então existe uma diferença muito grande. Uma, eu tô comendo a pizza agora, a sensação do sabor daquilo tá muito forte em mim. A outra coisa é eu ter uma ideia, né? Eu lembrar do que foi uma impressão do passado de mim comendo a pizza. Então, o que vai distinguir a impressão e a ideia é a força, é a vivacidade da sensação. Porque os dois têm sensação. Só que a vivacidade da impressão é muito maior, tá? Então, as impressões, elas acontecem agora, elas acontecem no presente, né? As ideias não. As ideias, elas ficam na memória, tá? É, então, assim, cada ideia, né, é uma cópia de uma impressão. Então, a ideia de comer uma pizza, né, a lembrança que eu tenho da ideia de comer uma pizza é uma cópia da impressão de comer uma pizza. É uma cópia da sensação que é você pegar aquela comida e colocar na sua boca, né? Então, cada ideia é uma cópia da impressão. É, é o que está escrito aqui nesse parágrafo, né? É, a diferença entre ideia e impressão é a vivacidade, ou seja, a intensidade, né, que comporta
que necessariamente cada ideia não seja nada além da cópia. Então, cada ideia é uma cópia da sua impressão respectiva. E agora a gente chega no conceito auge da aula, tá, galera? Então, se vocês puderem lembrar de uma coisa que eu tô falando, né? Uma coisa para levar pro Enem ou uma coisa para levar para a vida, é essa parte 4 aqui. Essa parte 4 é a mais importante e é o, é o centro do pensamento do Hume, né? É o que a gente chama de guilhotina de Hume. Eu vou até escrever aqui, que eu esqueci de escrever esse nome aqui. Então vamos lá. Guilhotina de Hume. O que é a guilhotina de Hume, né? Esse conceito é muito famoso. Então vamos lá. A guilhotina de Hume, galera, que é o conceito mais importante aí, o conceito chave, né? Ele vai criticar a causalidade científica. Ah, professor, o que é causalidade? Causalidade é a relação de causa e efeito que existe no mundo, né? Isso é uma coisa que todo mundo já notou. É, vamos lá. Se eu chuto uma bola, a bola bate no vidro do meu vizinho e quebra o vidro do meu vizinho, né? Existe uma causa, eu chutar a bola, e existe um efeito. A bola quebrou, né, o vidro do meu vizinho. Então, tudo no mundo, pessoal, tudo no mundo existe em forma de causa e efeito, né? Eu tô aqui dando aula agora porque eu acordei há 1 hora atrás. Então, tudo que acontece, todo efeito que acontece no mundo tem uma causa correspondente, tá? Então, e aí chega no exemplo que o Rui me dá. O sol nasce todos os dias, né? Todos os dias que a gente está vivo, vocês viram o sol nascer diante de vocês. Todo dia, o sol nasce no dia seguinte. Mas aí chega o grande questionamento do Hume. Eu vejo o sol nascer todo dia, mas isso me dá uma certeza de que o sol vai nascer amanhã? O sol nascer todos os dias me dá uma certeza absoluta que o sol vai nascer amanhã? Pessoal, vocês enxergam essa necessidade? Existe uma necessidade nessa causa e efeito? Existe uma necessidade do sol nascer todos os dias diante de você ali, todas as manhãs? Existe essa necessidade? Ou o que existe é uma probabilidade disso acontecer, né? É isso que o Hume vai pensar, né? Ele vai pensar que a causalidade, ou seja, a relação de causa e efeito entre dois entes, né? Essa relação de causalidade, ela nunca vai ser necessária. Ela nunca vai ser necessária. Então, o Sol, ele nunca vai nascer necessariamente amanhã. Não existe essa obrigação do Sol nascer amanhã. O que existe é a gente vê o Sol nascendo todos os dias. Assim, a gente cria um hábito, é o que ele chama de hábito, né? Então, eu vejo o Sol nascer todos os dias, eu tenho um hábito de ver ele todos os dias. E o que é o hábito? O hábito é uma conexão de probabilidade. Então, eu vi o sol nascer todos os dias, isso é uma coisa tão certa na minha cabeça, né? É uma coisa que é tão verdadeira que vai chegar quase em 100%. Então, a chance do sol nascer amanhã nunca vai ser 100%, mas vai ser 99%, tá? Esses números eu tô chutando aqui. Por que vai ser 99%? Porque todos os dias do universo até hoje, o Sol nasceu amanhã. Então, eu posso inferir com uma probabilidade muito grande que o Sol vai nascer amanhã. Só que eu não posso ter certeza. Então, essa é a crítica que o Hume vai fazer à ciência, tá? Porque a ciência, ela muitas vezes vai buscar ter essa certeza das coisas, né? A ciência que é justamente a ciência quer justamente encontrar as relações que são necessárias, que são verdadeiras sempre, né? Só que o que o Hume vai alertar a gente? Ele vai alertar a gente que o que acontece na experiência,
tudo que acontece na experiência, né, tudo que é real, eh, não vai ter uma necessidade embutida. Então, tudo que é real vai ter uma probabilidade de acontecer. Então, nada vai acontecer por necessidade. Nada vai acontecer com 100% de chance, né? Porque a realidade não é assim. A realidade não é necessidade. A realidade é experiência. E na experiência não existe certeza, existe probabilidade. Então, isso é um passo muito grande na filosofia, né? Porque a gente passa a entender que a ciência não está atrelada a você ter uma certeza absoluta das coisas. Então, a ciência, ela não está atrelada a você ter certeza absoluta que o sol vai nascer amanhã. Não é isso, né? A ciência para o Hume não é isso. A ciência para o Hume é, é ele descobrir como é o processo do sol nascer todos os dias, é ele saber, pô, o sol nasce por tal, tal, tal motivo, é, eu sei que o sol não, eu sei que o sol ele pode nascer amanhã, né? Ele apenas pode nascer amanhã. Ele nunca vai ser uma coisa necessária, tá? E, e como é que é o processo? Como é que é o processo de você perceber, né? Como é que é o processo de você perceber que o sol vai nascer todos os dias? É o que a gente chama de indução, né? Então existe a dedução e existe a indução. Então vamos lá. O que é a dedução? Dedução é, eu vou pegar, é, cadê? Essa chave aqui. Vocês estão vendo essa chave aqui, né? Eu pego essa chave e solto. Vou fazer uma dedução, né? Quando eu quando eu solto a chave cai. Só que é aquilo que eu falei. O Hume vai dizer que nunca existe a certeza nas coisas, né? Então eu tô com essa chave aqui na minha mão e eu vou soltar ela, né? A chance da chave cair comigo soltando ela é 100%? Existe uma chance de 100% em eu largar essa chave aqui na minha mão e ela cair no chão, né? Hume vai falar, não é 100%. Então, eu posso pegar minha chave de casa, soltar ela, largar ela no chão 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, 500 vezes. Eu nunca vou ter certeza absoluta que essa chave necessariamente vai cair na minha mão, né? Isso simplesmente pode não acontecer. Ah, Bruno, mas você pegou a chave e soltou ela 1000 vezes. E nas 1000 vezes que você fez isso, ela caiu no chão. Ué, e se aconteceu 1000 vezes, é porque é uma verdade necessária, né? Um de vocês pode pensar isso daí. Mas o Hume vai falar, não é assim que funciona, né? Eu posso soltar a chave 1000 vezes. O máximo que eu vou chegar é numa indução. O máximo que eu vou chegar é numa indução. O que é uma indução? A indução é justamente você fazer vários testes, né? Então eu vou pegar uma chave e vou soltá-la no chão. Ah, ela caiu no chão. É verdadeiro, né? Eu solto coisas e elas caem. Só que você só consegue saber isso depois de você testar na experiência. Então você só consegue saber que coisas caem quando você solta quando você faz isso na experiência, né? E essa causa e efeito que existe, né? Eu solto a chave, causa, efeito. A chave cai no chão. Essa causa e efeito, ela existe na nossa consciência, né? Então, eu soltar a chave e ela cair, né? Essa relação de necessidade que a gente cria, ela só existe na nossa cabeça, ela só existe na nossa consciência. No mundo mesmo, no mundo, não existe essa necessidade. Então eu posso soltar a chave e simplesmente ter um momento no universo que ela não vai cair no chão. Eu ter algum contexto específico, por exemplo, eu tô num foguete, né? Eu tô num foguete lá no espaço sideral.
Vocês sabem que se você pegar alguma coisa no espaço e soltar, essa coisa não vai cair, ela vai flutuar. Por quê? Porque não existe gravidade. Então, é muito óbvio que se eu pegar essa chave e soltar no chão, ela vai cair. Só que se eu for num foguete, lá no espaço sideral, e fizer a mesma coisa, a chave não vai cair. Então, não existe essa relação necessária de que eu vou soltar alguma coisa e ela vai cair no chão. Por quê? Porque não existe necessidade no mundo. O que existe é a probabilidade e hábito. Essa é a grande contribuição que o Hume trouxe à filosofia, né? E essa é a guilhotina de Hume. É o que a gente chama de guilhotina de Hume, né? O que é a guilhotina de Hume? É uma regrinha, é uma leizinha que o Hume descobriu, tá? E eu vou escrever ela aqui pra gente, né? A guilhotina de Hume é igual. Nunca podemos derivar um dever ser de um ser. Então, essa frase parece complexa, né? Nunca podemos derivar um dever ser de um ser. O que isso significa, né? Que vamos lá, eu vou olhar a realidade, né? Eu vou olhar as coisas acontecendo. Então, eu vou pegar minha caneta, vou soltar a minha caneta, né? Eu solto a minha caneta e eu observo que a caneta cai no chão. Então, existe um ser, correto? Existe uma experiência, existe uma realidade, existe um fenômeno, né? Qual é esse fenômeno? Eu peguei a caneta, soltei, ela caiu no chão. Beleza. O que o Hume vai dizer? Nós nunca podemos derivar um dever ser de um ser. Ou seja, eu nunca posso dizer que toda vez que eu solto a caneta deve cair no chão. Então, eu não posso olhar o ser, eu não posso olhar a caneta caindo no chão, né? E criar um dever ser em cima disso. E criar uma regra, né? Um dever ser que é um conceito que tem uma necessidade, né? Um ser é o que acontece. O dever ser é como a coisa deve ser. É como a coisa deve se efetivar no mundo. Então, eu nunca posso derivar um dever ser de um ser. Eu nunca posso derivar que toda vez que eu soltar uma caneta no universo, toda vez que eu pegar uma caneta e soltar, ela deve cair no chão, né? Eu não posso fazer essa relação. Essa relação não existe. Essa relação de necessidade não existe. Então, é errado eu derivar o dever ser de um ser. Essa é a guilhotina de Hume. E toda vez que você fizer isso, toda vez que os filósofos fazem isso, né, eles estão caindo numa falácia argumentativa, tá? Então a guilhotina de Hume, ela é uma falácia argumentativa. Ela é um erro de argumento, né? Então você olhar a realidade e você extrair uma norma da realidade é um erro de argumento. Por quê? Porque não existe essa relação de necessidade na norma. Então a norma, ela não precisa ser dessa maneira. A norma é justamente uma coisa que a gente extrai da experiência. Ela não tem que ser a priori. Ela não tem que ser inata, né? Ela tem que ser uma conexão de probabilidade. Então, o sol vai nascer amanhã. Por quê? Porque eu vi o sol nascer todos os dias até hoje. Eu percebi um hábito, né? Eu criei um hábito na minha cabeça de ver o sol nascer todos os dias. E através desse hábito, eu consigo perceber de que existe uma enorme chance, né, de que existe uma chance absurda do sol nascer no próximo dia. Então, acho que isso vocês entenderam, né? É... E qual é a conclusão disso, galera? Para a gente chegar no final da aula. A conclusão é que a razão, né? A razão, ela é o instrumento que cria o dever ser, né? A razão é um instrumento que é,
A razão é o instrumento que percebe esse dever ser, né. Só que o que que o Hume vai dizer? Ele é um empirista, como a gente viu, ele não é um racionalista. Então ele vai dizer que a razão, né, ela não pode ser soberana quando ela vai analisar, eh quando a razão vai analisar o fenômeno, quando a razão vai analisar a realidade, né. Por quê? Porque a razão, ela tem uma tendência de fazer esse dever ser. A razão, ela tem uma tendência em criar verdades estáticas, né, pessoal? A razão, ela tem essa tendência de criar leis, de criar necessidade, né? De criar que toda vez que eu soltar a caneta, ela vai cair no chão. A razão, ela gosta de fazer isso, né? A razão gosta de criar essas leis eternas, de buscar essas leis eternas. Só que o que que o Hume vai dizer, né? Que a razão, ela não consegue tratar dos dados de fato, né? Os dados de fato são os dados que acontecem no mundo, né? É a caneta caindo, é o sol nascendo, isso tudo é um dado de fato. Então, a razão, ela não pode ser soberana quando vai analisar os dados de fato. Por quê? Porque a razão, ela é escrava das paixões, né? A razão, ela é escrava das paixões, ela é determinada pelas paixões, né? E qualquer raciocínio, qualquer lei, que a gente use a nossa razão para encontrar, por exemplo, eu soltar a caneta e ela cair, né? Em última instância, né, isso não tem validade objetiva. Então, essa causa e efeito que a razão encontra, ela não tem uma validade objetiva. Então, toda causa e efeito não é uma relação necessária, é uma relação provável. E esse é o grande pulo do gato, galera. Esse é o grande conceito chave do Hume. Porque a nossa ciência do século XX, ela é 100% baseada nisso daqui, né. Então, se a gente for traçar um paralelo entre o Descartes e o Hume, a gente vai ver que a noção de causalidade, né, do Hume, ela é muito atual, muito atual. Hoje em dia, os cientistas, os físicos, os químicos, eles concordam que o mundo, ele funciona através de probabilidade. Então, um átomo, né, ele vai se comportar como onda ou como partícula, né? Então, o átomo da luz, ele vai se comportar como onda ou como partícula, dependendo da probabilidade, né, de você ter uma outra consciência observando. Então, a luz, ela vai se comportar como partícula ou como onda, dependendo da circunstância, dependendo do observador, né? Dependendo da probabilidade. Não existe uma relação necessária nas coisas do mundo. Tudo acontece através de probabilidade. Então, a física quântica do século XX, ela vai reafirmar. Ela vai dizer: Hume estava certo. A causalidade não é absoluta. A causalidade, ela é parcial, tá? É... Alguma dúvida, pessoal? Essa foi nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo ficou um pouco menor, mas é porque eu precisava fazer essa essa comparação aqui, né? Eu precisava colocar um ao outro lado a lado e isso cai em vestibular, só que não cai tanta coisa, né? Então, do Descartes, né, como vocês queiram chamar, o que que vai cair? Vai cair muito provavelmente, né, porque não existe certeza, vai cair muito provavelmente aquilo do cogito ergo sum, né? Penso, logo existo, é, a dualidade mente-corpo, né? O racionalismo. Então, do Descartes vai cair coisas-chave, conceito-chave dele. E o Hume, o que, que cairia do Hume? Isso aqui, né? A distinção entre impressão e ideia, tipo, você pode fazer o Enem daqui a 2 meses e ter uma questãozinha que tem esses termos, né?
que tem o termo impressão, tem o termo ideia, ou essa crítica aqui, a causalidade. Isso aqui é bem importante, tá? Então, só cairia essas diferenças assim, tá? E isso é muito importante para a filosofia e muito importante para as próximas aulas, né? As próximas aulas vão se utilizar disso daqui, tá? Então, alguém quer falar alguma coisa? Cara, eu não sei se é uma dúvida, mas eu queria entender assim, Uhum. o simulação simulacro ele vai mais para esse lado que a gente comentou, ou ele é muito distante assim? É, o simulacro, você está falando do Platão? Não, tem um livro, deixa eu pegar de quem que é esse livro. É do Jean Baudrillard. Hum, Mas eu acho que ele provavelmente deve cair na tese do Platão, provavelmente. Quando a gente fala de representação, né? Na verdade, você falou, a gente está sentindo a representação do gosto, a gente não está sentindo o gosto, né? uhum. Mas me soa meio distante, na verdade, quando a gente entra em empirismo. É porque Platão tá distante, na verdade. Né? Cara, é verdade, é verdade. Por quê? Porque o Platão, né, ele vai fazer o mito da caverna, né? Uhum. É, vamos abrir aqui, aproveitar que a gente ainda tem tempo. Então vou abrir aqui. é, o Platão ele faz a alegoria da caverna. Qual é a alegoria da caverna, né? É, deixa eu compartilhar aqui. Platão compartilhar. Vocês estão vendo aqui, né? Certinho. Época que os meus slides não eram tão bonitos, né? Mas eu dei uma aprimorada. Então, o que é o mito da caverna, né? Vocês estão vendo aí a caverna, né? É uma alegoria, é um mito, né? É uma metáfora. Dentro da caverna existe as sombras, as figuras. Cada sombra é uma cada sombra é uma cópia do objeto original, né? Então, a sombra do meu corpo é uma cópia do meu corpo. Ok. O que é a caverna do Platão? Né? Todos nós estamos, no nosso dia a dia, a gente está preso na caverna. Né? A gente olha a realidade, a gente vê a realidade, a gente enxerga as cópias, a gente enxerga as sombras. Né? O que significa isso? Né? Eu olho para minha cadeira, o que eu estou vendo é uma cópia de uma cadeira, não é uma cadeira ideal. Né? Então, todo objeto que existe no mundo é uma cópia do conceito daquele objeto. Né? É, e o que o filósofo tem que saber? O que o filósofo tem que fazer para sair da caverna? O filósofo tem que perceber que tudo que existe no mundo são imagens, são cópias, é o simulacro, né? Então, o verdadeiro conhecimento não está nas cópias, está no ser. O ser que o ser que é copiado, né, digamos assim. Então, como é que eu vou alcançar o ser que é copiado? Como é que eu vou alcançar o saber verdadeiro? O saber verdadeiro da coisa? Através da razão, né? Então, o Platão vai dizer, com a razão, a gente sai da caverna, a gente percebe que toda a realidade são cópias, imagens, né? E a gente chega no conhecimento verdadeiro, o conhecimento essencial sobre o objeto, né? Através da razão. O que o empirismo vai dizer? O que o empirismo vai dizer? Tudo isso aí é balela. Tudo isso aí é balela. A gente não tem que sair da caverna. O empirismo vai dizer: se a realidade é a caverna, se a realidade são essas cópias, a gente tem que analisar as cópias. A gente tem que fazer diversos experimentos, né, e ver como é que as cópias se comportam, né? E eu perceber que a razão ela não vai conseguir me trazer esse conhecimento verdadeiro do objeto. O que vai me trazer um conhecimento verdadeiro do objeto é a indução, né? É esse hábito, é essa conexão de probabilidade. Então, essa vai ser a diferença do Platão para o Hume, né? Para o Platão, não faz sentido as sensações fazerem isso, porque o Platão ele vai deslegitimar as sensações. Né? Para o Platão, é a razão que faz isso. Então, a razão, o Platão, desculpa, está muito mais perto de um racionalismo.
Platão está muito mais perto de um racionalismo. E o livro que tu falou do simulacro e da simulação, né? Eu nunca li esse livro, mano. Mas eu tô ligado que, tipo, que o Baudrillard, né? Ele faz esse. Ele faz umas categorias de simulacro, né? É, então ele, para mim, o que ele faz é meio que pegar esse argumento do Platão, do mito da caverna, e ir muito no extremo. Eu acho que ele vai muito no extremo. Mas a gente pode trocar essa ideia aí, porque eu nunca li esse livro, né? Ia ser uma troca maneira. Ah, não, mas eu acho que é bem o que você falou mesmo, é uma extrapolação do mito da caverna, provavelmente. Eu li por cima ele, assim, porque quando eu tava na minha fase de só ler coisa de Matrix, as, as irmãs Wachowski usaram. Esse livro tá inclusive dentro do filme, ele aparece numa cena, mas elas usaram muito esse livro. Mas eu imagino que é isso, ele Irado. fala de camadas de simulação e simulacro, né? É mais por É, essa linha. Mas faz sentido, o Platão, na verdade, ele era anti as sensações, faz, tem contexto. exatamente. E o Platão já trazia isso aí de níveis de simulação, né? Porque eu vou dar um exemplo para tu. Eu vou lá e pinto um quadro, né? Eu pinto um quadro. O que na verdade eu pinto um quadro de uma flor. Vamos lá. Pintei uma flor. O que é esse quadro que eu pintei? Ele é uma cópia da flor. Só que é aquilo que eu te falei. A flor em si, a imagem de uma flor no mundo real, é a cópia do conceito de flor. Então, o meu quadro da flor que eu fiz é uma cópia da cópia. É uma simulação da simulação. Então, o Platão, o que ele vai dizer? Que a arte, né? A arte, ela não é bem-vinda na polis do Platão, né? Na cidade perfeita do Platão não existe artista. Por quê? Porque para o Platão é balela, é a cópia da cópia. Não é um conhecimento verdadeiro. Então, o que o artista faz de pintar um quadro, né? Ele está pintando a cópia de uma cópia. O que o filósofo faz? Ele sai do campo das cópias e ele vai para o saber verdadeiro do objeto. Então, o artista ele se mantém preso na simulação, enquanto o filósofo sai da simulação e ele alcança o saber objetivo. Então, existem níveis de simulação, né? Então, ele vai chegar nisso daí também. Que existem diversos níveis de simulação. E o Matrix também vai pegar isso daí, né? Pô, o mito da caverna é muito maneiro, né, mano? Eu gosto muito. Aproveitem, rapaziada. Quem não viu Matrix dá tempo ainda, antes do Matrix 4. E é uma obra de arte. Eu vou ver os 3 filmes, mano. Eu quero fazer exatamente isso. Eu quero rever os três de uma vez e ver o que eu absorvo mais velho. Assim. Mas é isso então, galera. Acabei falando até mais. É isso então, meus queridos. Se ninguém tiver dúvida. Deixa eu perguntar por sinal, semana que vem você tem certinho já o que vai ser? Tenho. Vamos abrir aqui para eu falar para vocês. Ainda não fiz o material, mas durante a semana eu faço. Deixa eu ver. Ou é iluminismo, tô em dúvida. Ou é iluminismo, ou são os contratualistas, né? Hobbes, Locke e Rousseau, Ah, né? já estamos. Já tá pertinho então já dos dias atuais. É. Então, ou vai ser aula de filosofia, né? O iluminismo, ou vai ser aula de sociologia aí, né? Porque isso aí cai como sociologia no Enem. Então, de repente, nós teremos nossa aula de sociologia semana que vem. É isso então. É isso. Abraço para todo mundo, hein? Até semana que vem. Valeu, querido. Se cuida então. Segunda-feira tamo aí. Obrigado por terem vindo no sábado. Semana que vem tamo aí de novo então. Tamo junto. Tamo aí. Valeu, galera. Valeu, obrigado pela aula.